Então, espero que todos estejam ouvindo bem. Então, vamos lá. Então, relaxar. Acabamos de fazer essa meditação que, muito mais do que relaxa, ela nos conecta com algo supremo, divino, e também dentro desse processo a gente relaxa. Só que hoje em dia, se nós olharmos para o mundo está num processo, e isso é todas as nações, famílias, pessoas, estão num processo que não é fácil, um processo que a gente diz de dualidade, muito forte a dualidade. Vocês sentem na vida, né? Então, aqui no Brasil a gente tem essa eleição tão partida, né? Nós temos essa questão de pandemia que faz com que as pessoas fiquem até preocupadas em sair, às vezes elas combinam, não combinam. Hoje em dia até o turismo está super complicado, não sei se vocês estão acompanhando aí no mundo, na Europa, né? Está muito complicado, então o que era para ser uma experiência de prazer, de relaxar, não é, né? Pois tem todas essas questões que a gente vê no dia a dia, a gente vê no jornal, a gente lê, a gente conversa, a gente percebe que o mundo está tendo um aumento da tensão. Então, por um lado, queremos relaxar, mas o que mais tem no mundo hoje em dia é o aumento da tensão. E a tensão é cruel, né? A tensão tem vários tipos. Tensão que a gente vai falar aqui, essa tensão que vem, né, da mente, do conflito, mas a tensão ela pode afetar o corpo e, consequentemente, a matéria, né, ou afeta a matéria e daí o corpo é afetado. A tensão também afeta coisas muito práticas do nosso dia a dia, que são as decisões, por exemplo. A pessoa que está tensa, ela toma decisões precipitadas, ela fica fraca, e daí o mundo parece tão difícil. As decisões afetam muitos relacionamentos, não só as decisões, né, mas a má decisão que vem da tensão, isso também afeta total o relacionamento. Ou seja, afeta todas as esferas da vida, né, a tensão, né? E é interessante porque a espiritualidade, ela propõe um remédio, que é o relaxar, o estar em paz, até que se usa essa expressão, o zen, a pessoa é zen, a pessoa é calma, né? Então, uma das grandes causas da pessoa buscar a própria espiritualidade e meditação é se livrar desta tensão. E a tensão tem vários sinais, e a gente tem que perceber esses sinais. Isso é algo bem interessante, né? Quando a gente trabalha com atletas, a gente ensina eles perceberem a tensão no corpo, porque daí eles vão poder relaxar. Então, uma das coisas importantes é perceber quais são os sinais, porque daí você pode fazer alguma coisa para tirar essa tensão. Se você nem sabe qual é o sinal, simplesmente vai acumulando. E quando vai ver, a tensão ela vai aumentando muito. Então, alguns sinais, e daí vocês podem pensar em outros, né? Mas alguns sinais no corpo, por exemplo, quando a pessoa está tensa, o coração fica palpitando, ela pode estar suando frio, né, os músculos dão uma fisgada ou eles ficam mais duros, né, o movimento não é tão fluido, né, e por isso se afeta tanto os atletas, né, o braço tranca, como a gente diz, né, vai bater um pênalti porque está tenso, né, pelo momento, pela pressão da situação, o pé, vamos dizer assim, o movimento que seria tão natural fica trancado. Então, a tensão no corpo também pode ela aumentar de algo simples, né, uma fisgadinha assim, até chegar ao ponto de dor e até chegar ao ponto de uma doença. Imaginem a matéria, daí falando em termos de matéria,
E nós, com a mente humana, é muito poderosa. E quem estuda a espiritualidade, quem sabe sobre a consciência espiritual, sabe que os pensamentos afetam a matéria, podem tanto criar desarmonia, que pode quebrar alguma coisa, nada funciona, né? Toca no aparelho elétrico, o aparelho queima, né? A energia que está gerando está descontrolada, uma energia em falta de harmonia, né? Podemos chamar isso uma tensão, afeta a matéria. Imagina o corpo, se a pessoa todo dia está tensa, como é que ficam os órgãos? Como é que fica o cérebro? Por exemplo, um sinal, daí eu vou falar do mental ou do espiritual da tensão, é a irritação, a pessoa fica nervosa, fica irritada. Então, imagina essa irritação, ela indo todo dia para o cérebro. Coitado do cérebro. Vai dar um tumor, vai dar um problema, né? AVC, alguma coisa assim. Imagina nos órgãos. Todo dia a pessoa, por exemplo, a tensão de não poder se expressar. Não poder dizer não, não poder dar sua opinião, porque está engolindo. Isso gera, né, e existem algumas linhas de pensamento que falam, né, que o câncer tem causas assim variadas, né, não vou entrar nessa questão, mas se você está sempre com tensão aqui, pode dar uma câncer, né, nessas várias partes do corpo, né. Então é muito interessante que a matéria, o corpo sofrendo essa energia, né, diária de tensão, ele estraga, ele não é feito, não aguenta isso. Mas o mais importante para nós é a tensão na mente, e daí tem vários sinais, né? Então, por exemplo, quando a pessoa começa a ficar muito preocupada com alguma coisa, preocupada com o futuro, por isso que a palavra é preocupação, né? Não é do passado, passado seria remorso, seria um arrependimento, esse tipo de coisa, mas é em relação ao futuro. Então, é não está ainda ocupado. Então, a tensão faz com que a pessoa fique nervosa, ou famosa ansiedade. É o sinal da tensão que vem dessa preocupação, dessa expectativa futura não prazerosa. Porque, digamos que fosse uma coisa muito boa, a pessoa ela se sentiria relaxada, contente e com vontade que aquele momento surja. Mas quando é uma situação que ela prevê mentalmente que não vai ser tão confortável, vem a ansiedade ruim, ansiedade ruim. Né? A outra é excitação, ou seja, empolgação. Não é tão ruim, né? Mas a ansiedade de um evento futuro que ela está projetando que pode ser que tenha um desconforto, ou uma dor, ou um desafio, um obstáculo, né? Uma reunião muito difícil com alguém, ou um trabalho que ela não gosta, ou vai fazer uma visita no médico, por exemplo, né? Algo que ela sabe que não está muito bom, vai receber aí uma informação ruim, então gera essa ansiedade. Esse estado de ansiedade é uma forma de tensão. Tensão é como se fosse um guarda-chuva, né? Então, a preocupação é um outro sinal de tensão é pensamento muito acelerado. A pessoa, ela está muito agitada internamente, né? E que daí vem um outro sinal, um terceiro sinal, é irritação, nervosismo. A pessoa ela briga com tudo, internamente ela briga e às vezes até fala, né? Então xinga as pessoas, ela está intolerante, porque tem a ver com a tensão, porque esse estado de intolerância é quando a pessoa ela quer que as coisas aconteçam e ela quer o controle, né? Então ela não está na harmonia, ela está na batalha. A tensão pode ser vista também como uma coisa está batendo na outra, como um atrito, tipo terremoto, né? Placas tectônicas lá se movimentando dá o terremoto. Então, quando eu tenho uma opinião muito forte, o outro tem outra opinião e ninguém cede, dá tensão, dá o atrito, né? O conflito é a tensão, o atrito é a tensão. A briga, a discussão, porque as pessoas, né, não
ninguém está cedendo, ninguém está buscando a harmonia da atenção. Então, por que essa irritação, por que esse nervosismo? Porque eu quero de um jeito, aquilo não está acontecendo, ou seja, a realidade está brigando, uma tensão com a minha expectativa, o meu desejo. O desejo é uma fonte enorme de tensão. Ainda mais hoje em dia, eu quero uma coisa, aquilo não acontece. Essa diferença gera entre o que eu quero e o que está acontecendo, já gera uma tensão. E tem outros sinais, por exemplo, dificuldade de dormir. A pessoa ela deita, ela fica pensando, fica especulando, e o problema é quando ela começa a ter os sinais da ansiedade, que pode gerar um estresse mais profundo. Um outro sinal é a dificuldade de tomar decisões, porque daí a pessoa ela está com confusão, ela está brigando, ela quer uma coisa, aquilo não acontece, ela começa a ter decisões impulsivas, ela não dá espaço para o silêncio, porque, como eu falei, a tensão ela gera muita agitação, a tensão é que nem um mar revolto, né? A superfície, assim, muito tumultuada, e daí ela não dá espaço para o silêncio, para a calma, que é a base para decisões, e a gente toma um monte de decisões o dia inteiro. Se a gente afeta essa nossa capacidade de tomar decisões, a gente afeta o nosso dia inteiro, a gente afeta a nossa vida. E daí vai pela impulsividade e é complicado no mundo que vivemos. Um outro sinal, e esse é um dos mais importantes, da tensão, imagina a tensão, a energia da pessoa vai embora. Ela pode ser a energia do bom humor, vai embora, fica nervosa, cara fechada, mas a energia de fazer as coisas. Porque é normal que venham obstáculos hoje em dia, faz parte, não tem como, não temos que fugir, nós temos que nos fortalecer. Quando a pessoa está tensa, ela briga tanto e ela não tem tempo nem espaço para acumular energia, para acumular força, para poder superar os obstáculos. Né? Digamos que estão dando um choque nela e ela tem que fazer uma corrida. Né? E é uma corrida que nem corrida de obstáculos, que esses dias o brasileiro deu o maior show. Corrida de obstáculos, acho que era 40 metros, um recorde do ano lá. Imagina essa pessoa está cansada, como que ela vai pular os obstáculos? E para isso ela tem que estar condicionada fisicamente, ela tem que estar concentrada, calma, esse monte de coisa. Se ela está tensa, ela fica cansada. E o cansaço, em termos espirituais, é um problemão. Porque daí a pessoa ela fica desanimada. E em termos espirituais, né, a espiritualidade, ela se manifesta numa mudança, numa melhoria da pessoa. Ela busca a espiritualidade porque ela quer melhorar. Quem já está lá em cima, no céu, ou já é espiritual, ou não precisa de espiritualidade, mas ela, quando ela não está lá, ela busca essa espiritualidade de forma que ela busca entender o porquê das coisas, ela busca ter força para superar as dificuldades, por isso que tem a tal da fé, religiosidade, essas expressões. Então, se a pessoa está cansada, porque tanta briga, tanto atrito, tanta tensão, ela fica desanimada. E o desânimo, a própria palavra diz, é exatamente o oposto do espiritual, né? Ânima é alma, né? Poderíamos dizer que é alma. Então, fica desalmado, é o oposto. Então, desânimo é não ter alma, não ter energia, não ter força. Então, é o contrário da espiritualidade. Então, a tensão gera esse desânimo, porque gera o cansaço. Então, esses sinais a gente tem que estar vendo, eu estou tendo isto, daí eu vou ter que agir em cima disso. Né? Claro que se é algo muito forte, eu vou ter que buscar uma ajuda de um profissional, um médico, alguém, né, que possa me dar uma orientação. Mas geralmente a gente pode resolver grande parte desses sinais com algumas práticas, alguns cuidados. Né? E só para encerrar essa parte de sinais, existe também nos relacionamentos. Então, quando a pessoa está muito tensa,
ela tem dificuldade de comunicação, e comunicação é se relacionar, porque ela pensa demais, ela expressa demais, e se ela expressa demais, às vezes fala o que não deve, daí o outro escuta o que não quer, né? Então, falar demais, falar coisas inúteis, né? Um outro sinal nos relacionamentos, porque eu falei sinais no corpo, sinais na mente ou no espírito e sinais nos relacionamentos. Então, problema de comunicação, de novo, dificuldade de tomar decisões, né, de como interagiu, quanto interagiu. Então, relacionamentos hoje em dia é harmonizar, e daí tem que ter decisões, né? Então, também tem. Só que a pessoa, ela fica como um segundo grande sinal. O primeiro é a dificuldade de comunicação, o segundo é a intolerância. Ela tem intolerância com os outros. Não dá aquele desconto, não consegue investir no outro, não consegue diminuir o seu desejo pessoal em prol da melhoria do outro. O outro tem que fazer o que eu quero, não importa o outro. E daí vem um aspecto, assim como eu falei que o desânimo ou o cansaço é um caso grave da tensão, né, no ser ou na mente, um caso grave da tensão, um sinal nos relacionamentos é a indiferença, é a falta de capacidade de ter empatia, que se dane o outro, tem que ser assim, que interessa. Esses dias eu estava vendo aí a fala, né, de um político aí que estava nas manchetes e pediu demissão. Então, a fala dessa pessoa no ambiente de trabalho era exatamente isso, a indiferença total em relação aos outros. Por quê? Porque tem essa fraqueza interna, né, e essa fraqueza gera esse estado artificial, né, a pessoa ela deixa de querer o bem do outro, ou seja, ela está fraca nesse estado interno. E aí vem o que a gente vai ter que falar sobre ser você, né? Só que é interessante porque relaxar, eu quero relaxar, eu posso até pensar, eu preciso relaxar, ou então menos do que isso, eu quero relaxar. Só que aí vem um grande desafio, que relaxamento não vem só porque eu quero. Seria ótimo, né? Eu quero relaxar, estou precisando, vou para a praia. Estou morando em Florianópolis, aqui estou na praia, mas não é por causa disso que as pessoas são mais relaxadas. Pode ser, né, assim, por cima, pode ser um pouco mais relaxado. Mas não é porque eu quero que eu consiga relaxar, eu preciso praticar isto. E também não adianta, e aí vem uma coisa que eu quero falar, enfatizar, que vou pegar de novo o exemplo do atleta, fica bem simples, que é a questão do condicionamento físico. A habilidade de relaxar seria um condicionamento mental. Qualquer situação eu consigo relaxar. É que nem um atleta que vai fazer o seu esporte, se está chovendo, se faz sol, se está frio, né? À medida que o atleta ele é mais competente, até mais profissional, isso aí não afeta tanto. E daí tem 3 níveis. Quando eu faço um exercício físico, uma vez por semana ou 2, a gente não chama isso de condicionamento, a gente chama de esforço físico, porque dói, a pessoa vai jogar futebol, fim de semana, com os amigos lá. Segunda-feira está com o corpo quebrado. E pode ser não só, pode ser dar uma caminhada, pode ser correr, pode ser qualquer esporte. Se faz 1 até 2 vezes por semana, é esforço físico. Então, não ajuda muito. 1 ou 2, né? Tem que ser mais do que isso, tem que ser 3 para mais. Daí a gente chama de condicionamento físico. Ou seja, ela está melhorando ou mantendo uma boa aptidão física. A mesma coisa com a mente. Então, quando tem um problema e eu vou querer relaxar, não tem como. É um esforço, a gente chama assim, uma batalha mental. Quero relaxar, mas daí vem preocupação, vem tensão, e vem de tudo. Não dá certo. Eu vou sair, às vezes, mais com o corpo doído, né? Uma chance assim, com a mente machucada, porque não deu certo, não consegui. Ou consegui um pouquinho só, que era que nem no esporte, né?
Me lembro uma vez eu fui jogar futebol do salão. Eu gosto de fazer outros esportes, né? Gosto de jogar tênis e outras coisas assim. Daí fui jogar futebol do salão. Quando eu era criança, eu jogava todo dia, né? Jogava direitinho. Daí eu fui jogar com os colegas do trabalho, tipo happy hour, aquela coisa assim, de socializar. Eu era centroavante, até fiz uns gols, né? Aquela coisa assim. Mas fiquei quebrado, com o corpo doído, vários dias, né? Então, no início, você se diverte, faz um gol, celebra, mas depois começa a doer. Então, a mesma coisa, relaxar com uma meditação única, a pessoa gosta no início, mas depois de 10 minutos começa a doer. Sei lá o que dói, a mente, o espírito dói, e ela, quando sai, ela não sai com aquela experiência maravilhosa que poderia ter, né? Vou dar um outro exemplo, que é jogar tênis. Quando a pessoa está começando, ela pega aquela raquete, daí vem a bolinha, ela joga para cima, para baixo, tudo menos onde ela quer. Daí, com o tempo, meses, anos de prática, daí sim vai conseguindo pôr a bolinha do outro lado, onde quer, com a velocidade, com o efeito, domina a bolinha. A mesma coisa a mente. Então, cuidem muito disso, que se não tem nenhuma prática regular e querer relaxar, vai ser esforço mental. Se estiver praticando 1, 2 vezes por semana, mais do que isso, como eu falei, 3, 4, 5, daí sim está conseguindo uma prática mais regular. Óbvio que tem o terceiro nível, que é a alta performance. A alta performance é aquele atleta, por exemplo, que treina todo dia, imagina Olimpíadas, treina todo dia e um treinamento balanceado. Então, se é um corredor, ele não fica só correndo. Ele faz musculação, flexibilidade, ele balanceia aquele treinamento. A mesma coisa com a mente. Se eu quiser ter realmente a capacidade de relaxar em qualquer situação, e até mais ainda poder ajudar outros a relaxar, eu tenho que fazer esse treinamento regular, balanceado. O que significa isso? Eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que estudar um conhecimento espiritual, eu tenho que praticar isso. Eu vou falar um pouquinho mais no finalzinho, que é a parte de como praticar tudo isso. Mas só para chamar a atenção que é necessário uma prática regular, não adianta só de vez em quando. E agora o outro tema, que é ser você, ele é um tema tão profundo, e eu vou fazer aqui um atalho, porque ele tem vários pontos de vista do ser você. O ponto de vista que eu vou trazer aqui é eminentemente espiritual, é um viés espiritual. O ser você como um viés espiritual. Então, a gente fala disso de autoconhecimento, então, ser você exige ou está envolvido com se conhecer, e daí, na espiritualidade, o termo que a gente usa é autoconhecimento. E quando a pessoa experimenta isso, ela consegue até praticar, a gente usa um outro termo que é autorrealização. Não quer dizer nada essa palavra, é uma palavra que vem lá do Hindi e depois é traduzido para o inglês, self-realization, daí em português com autorrealização, não quer dizer absolutamente nada, mas é assim, é quando você sente isso, você sabe, é autoconhecimento. Quando você sente, daí é autorrealização. Mas eu vou falar mais ainda depois sobre como praticar isso. Quais os fundamentos desse ser você dentro do viés espiritual? Podia ter o viés aí psicológico, viés profissional, social e assim por diante. Dentro desse viés espiritual, então, existem alguns fundamentos, e uma das coisas que é importante é que esse ser você, ele não é tão simples, porque ele envolve uma mudança de identidade. Hoje em dia, a pessoa, ela acha que quem é você? Ela acha que ela é a profissão, então eu sou médico, engenheiro, homem, mulher, branco, preto, brasileiro, chinês, gordo, magro, tudo isso poderiam ser respostas do quem é você. Então, no viés espiritual, não é esta identificação, essa identidade, é quem é você? Eu sou um ser de energia espiritual, sou uma alma, como a gente gosta de usar a expressão na Brahma Kumaris. Então,
ser você envolve essa mudança, não é simples. Toda mudança, ela envolve atenção, técnica, persistência. Digamos assim, a pessoa é um alcoólico, quer se curar disso. Ela tem que ter uma série de cuidados. A pessoa, ou então, isso em termos da cura, mas também tem em termos de desenvolvimento. Digamos que eu sou, vou falar de novo de um atleta, eu corro o fim de semana, mas quero ser um maratonista. Tinha um colega que, quando dava treinamento nas empresas, ele ia junto e ele era ultramaratonista. Então, às vezes, ele corria várias maratonas em 15 dias, cada dia uma. Né, e fazia aquelas provas da ultramaratona, dando uns 230, 250 quilômetros, né? São as provas assim, umas coisas bem absurdas. Então, ele tinha que chegar nesse nível, tinha que estar treinando muito. Então, digamos assim, eu corro fim de semana, quero me tornar um ultramaratonista, eu vou ter que fazer uma mudança, um desenvolvimento. Então, veja, se eu estou doente e eu me curo, eu fico normal. Se eu estou normal, mas quero me tornar especial, eu tenho que me desenvolver. Então, tem a cura e o desenvolvimento. A mudança de identidade, ela passa por tudo isto. Passa de uma consciência tão limitada que, né, o normal das pessoas hoje em dia, não apenas eu sou um corpo, mas eu sou essa dualidade, como eu falei, de gênero, de cor, de raça, de nacionalidade, está tudo tão dividido, tão dual, que chega a ser doente isso. Até se tornar um ser espiritual, né, iluminado, é um processo de transformação, mudança e transformação. Então, envolve mudança de consciência. Daí tem uns passos, né, para fazer essa mudança, né, e eu estou falando isso que são assim, são fundamentos para ser espiritual, ser você mesmo. Né? Então, o primeiro passo é saber o que significa ser eu mesmo. Então, vou ter que estudar, vou ter que buscar o conhecimento, né? É o que a gente faz na Brahma Kumaris e por exemplo, essas atividades de meditação, né, daí nós temos cursos, palestras, literatura, né? Ou seja, é um conhecimento que a pessoa precisa como primeiro passo. Quem que é esse você, né? Quem que é esse ser? Então, eu tenho que saber. Depois de saber, eu tenho que praticar. Então, para que eu possa ser você mesmo, eu tenho que saber o que é isso e depois começar a praticar. Então, a prática são verbos. Então, é estudar, meditar. E aí vem um outro verbo que a gente usa a expressão de servir, mas no mundo educacional, no mundo pedagógico, eles têm pirâmides de níveis de absorção de conhecimento. Então, quando um aluno está no colégio e quer se passar a ele o máximo de absorção daquele conhecimento, pode ser biologia, matemática, idioma, qualquer que seja, o nível máximo é quando ele ensina e demonstra para os outros com competência, o máximo, ou seja, quando ele ensina e demonstra. Então, da mesma maneira, a prática do ser você, que começa com conhecimento, e isso envolve estudar, passa por algumas práticas, entre elas a meditação, mas ela é realmente aprofundada quando eu explico para os outros. É a melhor maneira, se você quer aprender alguma coisa, explique aquilo para os outros. Pode ser escrevendo, pode ser falando. Você quer aprender como fazer uma receita, um bolo, né? Na área de informática, na área de tecnologia, tem muito disso. Às vezes as pessoas elas querem aprender uma nova tecnologia, elas dão uma lidinha, estudar, fazem um exemplo, daí eles têm que explicar para os outros aquele exemplo. Né? É a melhor maneira. Então, na Brahma Kumaris, a gente tem esse estudo, por sinal é diário, para nós é diário, já vou falar de rotina, mas temos também a prática, no caso de meditação, nossa prática ela é múltipla, né? Ela resolve vários problemas, mas é uma prática só. Mas depois temos
esse grande campo de desenvolvimento que é servir os outros. Como eu falei, pode ser ensinar, pode ser explicar, pode ser demonstrar por meio das ações, porque para alguns não vai adiantar, por exemplo, na sua casa. Você está lá em casa e quer se tornar uma pessoa mais relaxada, e daí vem todo mundo bem nervosinho, daí você fala assim, relaxa, calma. Eles não vão gostar se você falar assim. Agora, se você demonstrar que surgiu uma situação, e daí você lá com calma, você sentou, conversou com a outra pessoa, buscou as razões, se é uma conversa, ou então, se tem que arrumar alguma coisa, você pensa, reflete, começa a agir, isso é demonstrar, é fantástico, é muito mais importante do que saber. Muito mais importante do que falar, é demonstrar. E demonstrar é muito pertinho do ser. Porque o demonstrar ainda não significa que a pessoa se tornou o que ela é. Né? E a gente está falando de ser você mesmo, é um passo avançado, significa se tornar assim. Então, tem o saber, o praticar, e o terceiro é o ser. Ser, na Brahma Kumaris, a gente usa muito uma expressão, é tornar-se. Tornar-se assim, tornar-se pleno, né? É ser pleno. É como se fosse, esse tornar-se é como se fosse transformar-se, transforme-se, ou seja, quando você se torna, você não volta ao estado anterior. Quando você torna-se cheio de paz, você não volta para um estado sem paz, você já se tornou, a farinha virou pão, por exemplo. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês verem a profundidade, né, e por que a gente precisa de uma prática bem feita para isso funcionar, é o exemplo de consciência do ser espiritual. Nesse estado do ser espiritual, nesse estado, existem qualidades que são inerentes. Então, quando eu sou consciente que eu sou um ser espiritual, ser de luz, e daí tem vários aspectos do conhecimento envolvido que eu não vou entrar aqui, a pessoa tem qualidades inerentes, por exemplo, à paz. Então, quando eu sou um ser espiritual, eu sou paz. Eu posso dizer até que tenho paz, né? Mas sou paz. Ou outra, sou amor. E claro que dentro são qualidades guarda-chuva. Paz pode significar calmo, tranquilo, paciente, relaxado. O amor pode significar bondoso, gentil, benevolente, e assim por diante. Então, nessa consciência de ser você mesmo, ou seja, ser eu mesmo, no viés espiritual, eu mesmo, o eu verdadeiro, o eu original, né? A consciência de ser eu verdadeiro, vamos usar essa expressão, naturalmente eu tenho essas qualidades, paz, amor, felicidade, pureza, poder, 5 ou 6 qualidades que são inerentes, fazem parte, né? Nesse estado, ou nesta consciência, nessa identidade, sou um ser espiritual, eu também tenho capacidades que são inerentes. Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de perdoar, tenho a capacidade de relaxar, é um verbo, né? Então, essa é a diferença. Uma coisa é qualidade, paz, sou paz, outra coisa é ter essa habilidade, essa capacidade de perdoar, de respeitar, de relaxar, são competências ou são capacidades que eu tenho quando estou nesta consciência espiritual. Se eu não estou nessa consciência, é difícil conseguir perdoar outro. Digamos, se eu estou numa consciência, eu lembro, né, vamos pegar essas nações que têm brigas mais antigas, né? Então tem Israel e Palestina, por exemplo. Né? Então, se eu estou na consciência que eu sou um ou outro, né? É difícil perdoar o outro. É possível, mas é bem mais difícil. Né? Ou às vezes as pessoas não conseguem. Né? Vamos pegar hoje em dia esses partidos políticos que tem no Brasil, aí, se eu estou na consciência que eu sou um,
e sigo um, gosto de um, identificado com um, por isso eu gosto muito da palavra identificação. Estou identificado com um para perdoar, respeitar, aceitar, conviver com o outro, fica muito difícil. Na consciência do ser espiritual, eu sou um ser espiritual. Eu não estou entrando em detalhes disso, porque tem, como eu falei, tem cursos, tem literatura, tem palestra, a gente fala da consciência da alma. Então, nesta consciência, eu tenho essas capacidades, né? Imagina perdoar facilmente, relaxar facilmente, é fantástico isso. E por fim, uma outra coisa que vem naturalmente quando eu sou eu mesmo, no viés espiritual, quando eu sou esse espírito, né? E obviamente que para nós, e aí fica claro a atitude. Como eu falei, nós temos então qualidades, capacidades e atitudes. Então, eu tenho uma atitude quando estou na consciência ou estou identificado com o eu verdadeiro, que é, por exemplo, a atitude de buscar o benefício. Então, tudo que eu faço, né, uma pessoa que está nessa consciência, vai buscar ver o benefício. Então, mesmo que seja uma doença, tem um benefício. Alguém está incomodando, tem um benefício. O carro estragou, tem um benefício. É uma atitude, é uma tendência, usar essa palavra, uma tendência, né, de ver o benefício naquilo. Uma outra tendência, uma outra atitude é de buscar harmonia. Então, se está com alguém, você vai buscar harmonia e não criar mais divisão, mais tensão, mais divisão, mais briga, né? Você vai buscar os pontos que unem e não o superficial que afasta, que gera a tensão. Então, é uma tendência, essa atitude de buscar a harmonia. Então, é muito interessante na consciência do ser eu mesmo, o eu espiritual, a alma, como a gente fala, Brahma Kumaris, eu tenho uma tendência de harmonizar. Então, ao invés de ficar brigando, ficar atiçando, é uma tendência, isso seria assim, uma atitude, porque isso permeia pensamentos, permeia palavras, ações, assim por diante. Então, isso tudo é muito bacana, mas essa mudança exige uma prática. E aí vem o que é fundamental, depois de bastante tempo, é a importância da rotina. Rotina é o mais importante. É a regularidade, como eu falei, não é fazer uma vez só, ou duas, vou meditar, vou estudar, vou assistir uma aula, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana. Não, ela tem que ser mais seguido, 3 vezes, 4 vezes, de preferência todos os dias, e tem que ser natural. Então, a rotina é muito mais importante do que ter um objetivo na vida, ter uma meta na vida. É todo dia você fazer essa prática. Daí eu estava buscando, e é interessante, estava buscando na própria literatura que nós temos na Brahma Kumaris, o que pode ajudar numa rotina. E daí tem uns segredos, né? Eu já vou falar nos segredos para você criar uma rotina. Mas tem essa coleção que tem 21 meditações. Tem gente que fala que 21 vezes você cria um hábito. É bobagem, pode ser 10, pode ser 5, pode ser 50, pode ser 60, mas 21 é bonitinho, então o pessoal fala 21. Mas tá lá. Então nós temos uma coleção de meditações, e é tão interessante, são 21 meditações. O Ken O'Donnell que fez, né, eram uns livrinhos, e vendia o livrinho e vendia os CDs. Acho que a editora Saraiva vendia o livrinho, mas daí a Brahma Kumaris hoje em dia está vendendo as meditações, né? Vendendo, ela oferece as meditações. E são 21 meditações que passam por um processo de relaxar, identificar o eu, e daí fazer a conexão com a fonte, que é super importante, a conexão com a fonte, né? E quando você faz regularmente, você pode criar um hábito, né? Então, depois vocês procuram lá, meditações
para a vida plena, 21 meditações que ajudam. Mas vamos lá, por que é importante a rotina? Porque quando eu começo a praticar aquilo com regularidade, eu começo a incorporar na minha vida, a minha estrutura mental vai se ajustando àquilo, né? E daí, para você conseguir criar uma rotina, ou conseguir meditar, ou relaxar diariamente, você tem que começar escolhendo um horário. Então, tem que ser um horário, de preferência um mesmo horário. E é muito prático, não tem nada de esotérico, nada de místico, você pode dizer assim, horário matinal é melhor. É melhor por um motivo muito prático, porque você tem controle da sua agenda. Então, se você meditar de manhã, antes de sair para o trabalho, por exemplo, sair para fazer as coisas, ou antes de ter que começar a fazer as atividades para os outros, né? Seja, se é né, tem filhos, tem que pôr a mesa lá, o café da manhã para os filhos, né? Antes disso, é um horário que você tem total controle, porque depois que começam as atividades, você vai fazer o café da manhã para os filhos e faltou leite, faltou frutas, e tem que correr, tem que fazer alguma coisa, ou então já ligam de manhã, até um horário. Na Branco Mais a gente gosta de meditar cedo, não é nós, é todas as pessoas que buscam espiritualidade fazem isso, todas, não tem exceção. Então elas acordam mais cedo, porque é um horário que elas podem fazer a sua prática, porque depois está na correria, daí complica. E se deixar para fazer, por exemplo, de noite, vai surgir uma coisa ou outra, pode ser trabalho extra, pode ser trânsito, pode ser, ficou muito cansado, pode ser uma visita, né, tem que fazer mais coisas, e daí é mais difícil. Então, procure conseguir um tempo cedinho de manhã, quando você tem controle da sua agenda. E daí dediquem alguns minutos, 15 minutos, meia hora, né? Nesses 15 minutos, daí sim, você pode ser assim, logo que acorda, faz uma meditação e depois vai fazer o resto. Então, logo que acorda, toma um banho, toma um chá, um café e faz a sua prática ali de 15, 30 minutos. É o mais fácil, isso é universal, é o mais fácil, porque durante o dia, se tentar fazer durante o dia, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, faça cedinho ali para criar a rotina. Daí, é importante ser consistente. Não, como eu falei, não adianta uma vez ou duas. É perigoso até uma vez ou duas, porque não vai dar certo e a pessoa ela vai começar a achar que ela não funciona, que meditação não é para ela, ou então que é muito difícil essa meditação, e ela vai ela vai vender para si própria uma má imagem da experiência de meditação. Então procure fazer por um período, seja aí os 21 dias, procure ser regular nessa prática, você vai ver que funciona muito melhor, né? E quando é regular, nem tem que pensar, vou meditar, não vou meditar, será que hoje vou, não vou? É simples, está automático. A decisão envolve energia. A decisão, ela pode ser contrária ao que é bom para a pessoa. Então, se ela vai pensar se medita ou não, se faz uma leitura matinal ou não, ela pode, não vou, aí já perdeu. Então, a rotina, ela tira fora a necessidade de fazer essa pergunta, será que medito ou não? Porque essa pergunta é perigosíssima. Mas será que eu faço meu exercício ou não? Pode ser exercício físico, né? Pode fazer meditação, depois faz um exercício físico. Eu faço assim, de manhã tem meditação, daí tem a nossa aula, depois eu vou fazer meu exercício físico, né? Ou vou num clube, eu vou treinar, eu faço em casa mesmo, mas é rápido, né? Eu não faço no meio do dia, porque se deixar para o meio do dia não vai dar para fazer. E se pensar faço ou não faço, não vai fazer. Então tem que eliminar da sua rotina essa dúvida se faço ou não faço. Deu a pegar a ideia, né? E não pense faço ou não faço. Está lá, a rotina, tá, vou fazer, pronto. É que nem roupa de criança que vai para colégio, tem um uniforme. Não precisa pensar se combina a cor ou não. É um uniforme, põe na criança e pronto. Não precisa ficar pensando, né?
Segunda coisa é ser consistente, né? Por exemplo, se vai meditar, daí eu sugiro fazer o nosso curso introdutório, que a maioria de vocês acho que já fez, mas pode fazer o curso, pode, hoje em dia tem nos centros, tem no EAD, tem os próprios livros da editora, tem como, então vai dar um bom subsídio para a pessoa, porque se ela senta para relaxar sem saber o que pensar, não vai dar certo. Então, ela tem que ter um roteiro, ela tem que ter algumas técnicas, né, para poder realmente relaxar e sentir essa calma, que a gente vai fazer uma experiência depois, né, das perguntas e respostas, a gente vai relaxar e que isso possa ser tão fácil que ela consiga fazer depois durante o dia. E para finalizar, que é só chamar a atenção que um atleta tem que cuidar da parte técnica, ou seja, tem que ter técnicas, tem que saber até as regras do jogo, né, que sempre mudam, o futebol hoje em dia muda direto, regras do jogo. Então tem que saber a parte técnica, técnica de como chutar, bater uma falta, tal. Tem que ter o condicionamento físico, porém também é importante a dieta, não pode comer qualquer coisa antes de um jogo, por exemplo, não pode. Então, da mesma maneira, a espiritualidade, ela trabalha vinculado com essa dieta. Obviamente que tem a dieta do alimento, isso eu nem vou falar, tem também bastante literatura e material, mas é a dieta da mente. Então, se eu ficar com uma dieta ruim, ou seja, se eu ficar pensando demais e principalmente comendo muita informação do mundo, informação desnecessária, né? O que a fulana fez, todo mundo é influencer hoje em dia, é incrível. O influencer fez, não é nada. Se eu estava vendo a pessoa, ela não trabalha, não estuda, não faz nada, vive na casa dos pais, gasta um dinheirão e é uma influencer. Esse é o mundo, o estado do mundo que chegamos. Então, se a pessoa fica comendo esse tipo de informação, isso atrapalha a performance, vamos dizer assim. No caso, não consegue relaxar, porque é tanta comida mental estragada, então comida mental que não presta, tipo comer margarina, um alimento que é plástico, né? Tem um gostinho bom, mas é plástico. Então, se a pessoa está ingerindo muito, que vem de notícias, vem de conversas, vem de grupos de WhatsApp, vem de TikTok, redes sociais, YouTube e tal, e coisas assim, aquilo impede a pessoa de relaxar. Então, a gente tem que cuidar e diminuir o consumo dessas informações desnecessárias. E a segunda coisa que um atleta não pode fazer é cocaína antes do jogo, pode até gostar, né? Fumar maconha antes de um jogo, de uma partida. Imagina um tenista que nem hoje tinha lá o Wimbledon, 4 horas de jogo. O Nadal, lembra do Nadal, né? Tá lá, tá vivo ainda joga tênis. Imagina se vai beber uma cervejinha antes do jogo, um álcool. Não dá, é impossível, né? Então, uma alta performance não pode ter droga nenhuma. A mesma coisa são as drogas mentais, que as pessoas ficam viciadas. Então, esses aparelhinhos assim, a pessoa fica viciada naquilo. Então, ela tem que ficar mexendo. Qual é a última notícia, a última informação? É um vício, e esse vício dispara uma sensação de bem-estar quando, né, ela descobre alguma coisa e tal, e tá lá. Então, cuidem, porque é uma droga mental, e todo mundo sabe, isso hoje em dia já é comprovado, tem até programas da pessoa ficar livre dessa droga mental, né? Esse vício é um vício, então tem programas de como se... Então, cuidem para que isso não impeça, porque é impossível a pessoa conseguir relaxar se ela fica presa ao vício, né, da droga, que isso gera, né, a sensação de prazer, de estímulo que essas coisas geram na mente ou no espírito. Né? Então, a gente tem que cuidar da dieta de informações demais e ficar dependente deste input, né, desta entrada externa, seja através, né, desses vídeos, entrada de informações ou de experiências que vêm de fora para dentro.
né? Então, a pessoa que se espiritualiza, ela tem uma experiência de dentro para fora, ela gera a experiência dela, ela não depende da experiência externa, pode ser de um lugar bonito, de uma pessoa agradável, pode ser de um filme, de uma informação, isso tudo gera uma dependência e ela dá poder para o externo. Ela fica fraca internamente, que quem comanda a vida são as coisas de fora para dentro. Então, a pessoa que se espiritualiza é que ela mesma, né, você mesmo é ser, é de dentro para fora. Eu não dependo da opinião, eu não dependo se o dia está bonito, se eu estou num lugar bonito, se a minha comida está instagrável, né? Eu não dependo de querer parecer, não depende nada disso. Então, esse é o recado final, é de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro, ela impede tanto relaxar quanto ser você mesmo, porque de fora para dentro você vai ser o que os outros querem que você seja, e não você mesmo. Então, fique com essa imagem, é de dentro para fora. Não importa os likes, não importa se gostam ou não gostam. Se você for você mesmo, eles vão gostar. Então, é isso. Eu só quero, então, chamar a atenção desse aspecto que, para praticar tudo isso, precisa de uma rotina. E dentro da literatura da Brahma Kumaris, vocês vão achar uma rotina excelente se seguirem. E ali tem 21 meditações graduais, é um curso, uma sequência muito bacana que vai indo e pode repetir, pode reforçar, pode... É excelente. Procurem lá. Então era isso. Muito bem. Não tenho nem muito o que falar, porque foi tão maravilhoso, né? Eu anotei bastante coisa e perguntaram aqui se vai ficar gravado. Sempre fica gravado, sim. E aí também o link para quem quiser o livro, os CDs, está sendo colocado aqui. Ficará gravado no YouTube, da editora Brahma Kumaris. E se alguém tiver pergunta, alguma coisa para falar, é o momento. Eu anotei vários pontos aqui, mas assim, fiquem abertos para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu vi que uma pessoa também colocou que era muito interessante, muitos falaram boa noite, Om Shanti, né? Muito interessante que o Rodrigo nos traz os verbos, né, na ação, né, Rodrigo? Essa questão... ação, todos eles são ações. O relaxar é uma ação, e daí, se é uma ação, envolve praticar. É diferente de só entender. E hoje em dia, na nossa aula matinal, falava isso, só entender, falava bem assim, se você só for na aula e assistir a aula, isso não é uma grande coisa, isso as pessoas fazem há milênios, mas é importante que você faça algo com aquilo, e chamava exatamente a atenção de explicar para os outros, inspirar os outros, né? Você inspira principalmente demonstrando, né, o que você conseguiu. Então, falando aqui, boa noite, muito bom, gratidão. A necessidade da rotina ficou muito clara na prática. E aí o Rodrigo também fez essas colocações para nós, né, da importância de você explicar, né, e você também registra mais internamente, né? Você passa a incorporar, se você só ouve, some logo, né? Então, é importante registrar. Isso se chama a pirâmide né, de pedagogia da observação. Se vocês procurarem na internet, é muito interessante. Né? Só escutar é baixíssima absorção, tipo 10%, a pessoa logo esquece. Ver já é um pouco mais, principalmente porque os órgãos sentidos, a visão, ela tem maior absorção, mas logo esquece. Né? E assim vai indo, né? Vai indo, praticar, repetir, e o máximo é ensinar outros, né? Demonstrando. Aí fica... Estou vendo ali a Sandra e o Mário, eles sempre têm perguntas boas.
Então vamos lá, Sandra e Mário. Alguém mais? Tem a Sandra, que também era do ano passado do clube que eu vi. Deixa eu ver quem mais está aqui que pode perguntar. Tem bastante gente, hein? Eles não gostam de mim, nunca fazem perguntas. Rodrigo. Rodrigo. Está escutando? Excelente. Está falhando o som aqui para nós. Um Yukt, uma dica para tu ver como é que tu está evoluindo na tua caminhada, na absorção da rotina. Como verificar se está evoluindo? Aí vem o que a gente coloca, são dois aspectos, né, que é bem importante. Uma é ter metas, e a segunda coisa é fazer uma verificação. O mais importante é uma verificação, e é muito, muito comum em qualquer área do desenvolvimento humano, pode ser um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal ou espiritual, é fazer checagens. Então, você pode verificar no final do dia e no final da semana, você pode verificar como é que eu fui hoje. E daí tem várias perguntas, né, que você pode fazer essa checagem para verificar se está progredindo, né? O que eu aprendi hoje, o que ensinei hoje, que qualidade eu absorvi, que qualidade eu inspirei, quanto tempo eu me mantive relaxado ou otimista, assim por diante. E daí algumas perguntinhas, a pessoa ela pode variar esta checagem, ela pode variar a auto-checagem, mas é fundamental, porque é só quando a gente mede que a gente pode melhorar. Porque se hoje eu estou 5, amanhã eu poderei estar 6, eu vou saber, né? Eu vou ter mais controle. E na espiritualidade, na Brahma Kumaris também, a gente é muito consciente que nós somos os responsáveis. A gente não pede perdão ou misericórdia, e como a gente diz, nem bênçãos para Deus, né? Deus me ajuda. A gente é bem protagonista, ou seja, eu devo produzir o meu crescimento. Então, uma das maneiras é essa. Se hoje eu fiquei com a nota 5 na minha paciência, na minha harmonização com os outros, o que eu posso fazer para amanhã ter 6? Seria uma meta, né? Então, eu tenho que fazer a checagem e depois ter metas. Não adianta metas mirabolantes, senão vai funcionar. Pode ser pequenos passos, é o ideal. Mas é bem importante, e essa checagem, ela não impede que ela seja no início do dia, daí você verifica o dia anterior, né? Mas o melhor, pela nossa prática na Brahma Kumaris, é no final do dia, você fazer uma revisão do seu dia, mentalmente, ou escrevendo, alguns escrevem no dia, mas daí você verifica o que você fez de bem, sempre com um olhar, como eu falei, uma tendência de pegar o positivo, né? E faz essa verificação. Então, isso é bem importante, porque daí sim eu vou saber se eu estou progredindo. É com auto-checagem. E algumas metas, né? Claro que eu também posso verificar em relação às outras pessoas do meu convívio. Elas ficam felizes quando eu chego ou quando eu vou embora. O Ken O'Donnell adora falar essa. Ah, lá vem fulano, que bom que o fulano está indo. Então, é um indicador. Um yogi, uma pessoa espiritualizada, ela é muito observadora. Então, ela observa esses sinais, né? E ela entende por sinais, né? Se os outros estão se sentindo mais confortáveis ou desconfortáveis, né? Se eu estou me sentindo mais relaxado ou tenso. Então, é uma qualidade da pessoa que está no caminho da espiritualidade. Ela é bem observadora e, principalmente, de si, como que eu estou, né? Então, como dica é essa, checagem e pequenas metas. Certo, gratidão, Rodrigo. Estamos em 20% da tua audiência de Alegrete, tem 16 pessoas. Ah, que legal. Bom, tem aqui uma dúvida, como conseguimos nos libertar dos hábitos negativos? Isso aqui é assunto para
vários seminários, né? Hábito é algo bem arraigado, mas em poucas palavras, né, o que a gente diz dentro do viés espiritual é, aos pouquinhos, você fazendo 2 movimentos. Um é, aos pouquinhos, parar de fazer aquilo e, aos pouquinhos, começar a adotar um novo hábito. Não adianta ser ruptura, porque o corpo, a fisiologia, os neurônios, eles já estão acostumados a um certo input, vou usar a palavra em inglês, não? Input de experiência, de vibração, às vezes até fisiológico, né? E daí, se você fizer uma parada brusca, sem um acompanhamento profissional, não vai dar certo. Então, faça aos pouquinhos. Então, digamos assim, a pessoa ela quer mudar de dieta, ou quer relaxar, ela é muito tensa, ela quer relaxar, ou ela quer mudar de dieta. Então, ela vai mudando aos pouquinhos. Ela, em vez de comer, então, comidas que geram tensão, por exemplo, açúcar demais, gera um pico, assim, depois a pessoa sente o baque, né? Ela fica meio sem energia, né? Então, vai diminuindo aos pouquinhos, diminui doces, café, começa a não comer açúcar, pode ser, começa adoçante, depois corta tudo isso, e da mesma maneira espiritualmente. Então, não adianta ela dizer assim, não, agora você é uma pessoa zen, não vai conseguir ser zen. Então, aquela pessoa me incomoda, então, peraí, antes de falar com ela, eu vou contar até 10, ou então eu vou tentar ficar junto àquela pessoa com uma outra pessoa. Você começa a fazer os ajustes devagarinho, começa a fazer essas meditações, né, na sua rotina, isso é fundamental. Sem rotina não existe mudança. Sem rotina não existe mudança. E principalmente para transformação. Transformação espiritual exige rotina, exige disciplina, exige uma regularidade. São todos sinônimos, viu? Tudo isso sinônimo. E daí vai fazendo aos pouquinhos, a cada dia vai aumentando, por isso que essa checagem é importante, e chega lá, né? Agora, a ruptura de uma hora para outra, isso é sonho, isso só em filme de super-herói, né? Que nem o Homem-Aranha, o garoto aquele foi picado e virou super-herói de uma hora para outra. Isso não existe na espiritualidade, não existe assim. Mesmo que Deus venha na sua frente e dê um raiozinho, não existe, você não merece aquilo, você tem que gradualmente fazer por merecer, que é a prática, que é a rotina, que é a consistência. E daí você até vai ganhar um raiozinho, não sei para que fazer o que com raiozinho, mas vai ganhar alguma coisa. Então, essa vez é a última. Atualmente as pessoas buscam coaching para resolver problemas ou se desenvolverem. Nesse tema, como as pessoas poderiam buscar esta ajuda na BK, a não ser seguindo o livro do Ken, por exemplo? Então, nós temos uma rotina diária, é o melhor processo de coaching. Nosso coaching é o Pai Supremo, o Ser Supremo, o melhor coaching que tem. Senão não custa nada, viu? O coaching é caro, e com o Ser Supremo, o seu personal coach, que a gente tem diariamente, uma sessão de coaching, vamos dizer assim, resolve os problemas e não gasta nada, isso é o melhor ainda. Hoje falava na nossa aula, não gasta nada, você vai receber de mão beijada, como se diz, de herança, né? Então, como fazer? Busque participar das atividades, principalmente das atividades que nós temos diárias. A gente chama de Murlis. Murlis. Agora vai ficar para vocês pensarem o que é isso, essa atividade diária, e daí vocês vão conseguir. Então tá, ótimo. Então, agora a gente pode fazer meditação final, né, Rodrigo? Agradecemos a presença de todos. Não saiam, porque no final a gente tira uma foto e aí a gente faz um símbolo também. Rodrigo, se você quiser pensar num símbolo para o nosso encontro de hoje, sempre tem um símbolo. Aí você pensa num símbolo, um coração, algo assim. Então você pensa, se alguém quiser sugerir também, se não, tudo bem. Não, já vai pensando num símbolo bem fofo aí. Só responder aqui, que colocaram, é errado pensar que as pessoas consigam
desestabilizar somente... Não, não é errado porque acontece. Acontece demais. E a gente tem que ficar muito atento, não é... A pessoa está no papel dela. A pessoa vai desestabilizar, vai pegar no pé, vai incomodar, vai fazer... É o papel dela fazer isso. Agora, o nosso é ser esperto. Ficar atento. Não deixar, não ser patinho, né? Seja... Ser esperto. Então, é o nosso papel de se prevenir, se fortalecer. Então, tá, vamos fazer agora a meditação. Não sei se tem música, não tem música, como é que é? Pode ir começando, que aí coloca uma música no fundo, bem Gente, suave. veio no fundo uma música? Sim, bem no fundo. Lá do céu, que chique. Então, tá. Então... tem várias maneiras de relaxar. Uma delas, bem simples, é você começar a prestar atenção, por exemplo, na sua respiração. E a gente chama isso de respiração do bebê, né? Porque o bebê, ele respira direitinho, ele enche a barriga. Então, vá fazendo assim, tem outros termos, né? Mas vai enchendo a barriga de ar. Vou usar os termos técnicos aqui. Então, e gradualmente vá expirando. Vai aumentando o diafragma e vai expandindo. Então, vamos lá, mais uma vez. E lentamente vai expirando. Esta é um relaxamento muscular que os atletas usam. Inspirações profundas e lentas. Uma outra maneira de relaxar é mudando o foco dos seus pensamentos para pensamentos de paz. Então, eu vou sugerir alguns pensamentos para você repetir internamente, com a sua voz interior. Eu sou um ser de paz. Então, vá repetindo. Eu sou paz. Eu estou sentado nesta cadeira com o meu corpo. É o corpo que está relaxando e é como se eu estivesse sentado num quarto, no centro da testa, numa poltrona. Eu sou paz, eu vou acalmando os meus pensamentos, e vou criando esta imagem. Estou sentado numa poltrona no centro da testa do corpo físico. Estou atrás dos olhos. Então imagine isso. Você está atrás dos olhos, é no meio da cabeça, onde o ser habita o corpo humano. Eu sinto, pelas informações que o meu corpo transmite para mim, o ser, a sensação do corpo sentado na cadeira, os pés no chão, ou como estiver nesse momento. O corpo e as células sensoriais, nervosas, enviam essa informação para você. Você, o ser. Você está nessa central de controle do corpo.
Você recebe informações por meio dos ouvidos, dos olhos. Mas neste momento você vai se desconectando de tudo isto. Imagine que você está se concentrando mais e mais no que você é realmente. Um ser de luz. É como uma estrela. Imagine que no centro da testa você é uma estrela de luz. Igual aquelas estrelas no céu, bem escuro, aquelas estrelas que brilham lá longe, você é assim, um ser de luz, uma estrela, atrás dos olhos. Procure sentir isto. E procure sentir como você se desconecta do mundo externo, como se essa estrela fosse se contraindo mais e mais até se tornar um ponto. Imagine você se tornando um ponto. Toda a expansão se contrai na essência de ser um ponto de luz. Paz, ser paz. Estou atrás dos olhos nessa forma de ser um ponto, um ser de luz. E agora eu posso me conectar de novo, mas com esta consciência de quem sou eu. Realmente, quem sou eu? Eu sou esse ponto concentrado de energia. Não sou o corpo, não sou a forma, a cor, o gênero. O corpo é o meu veículo. Eu uso esse corpo. Eu sou paz. Eu agora vou me conectando com os olhos, ou seja, vou acessando as informações que os olhos trazem. Vou abrindo os olhos, mas eu continuo como um ponto, controlando este imenso corpo, vou sentindo as informações que ele me envia, sensoriais, onde estou sentado, aonde estou, temperatura. Mas a qualquer momento eu posso me desconectar e me concentrar na forma original, na forma mais pura do ser, esse ponto de luz. E isso chamamos de uma expressão no idioma indiano, que é Om, eu sou, Shanti, sou paz. Sou essa estrela viva, um ser de paz. E esta é uma consciência completamente relaxada de ser eu mesmo, do ser espiritual. Om Shanti. Boa noite.